Sejam todos bem-vindos. Para hoje, o nosso assunto é tristeza e pesar. Mas, antes desse nosso momento de exposição doutrinária, que é sempre uma alegria para todos nós, aqui podemos estar, aqui podemos conversar um pouquinho sobre o Espiritismo, sobre os ensinos de Jesus, vamos à nossa prece. Então vamos nos acomodar em nossos lugares, vamos serenando o nosso pensamento e buscando nos concentrarmos em estar plenamente aqui, que possamos bem receber as boas energias que este ambiente nos proporciona, este ambiente preparado para receber a todos nós, que tanto nos beneficia nestes momentos de prece, de irradiação, de conhecimentos compartilhados, que possamos mais alegres, mais felizes, mais tranquilos estarmos daqui a 30 minutos, quando concluiremos as nossas atividades, porque estaremos plenos de boas energias, gratos por aqui termos estado. Que tenhamos uma boa palestra e que assim seja. Tristeza e pesar, de forma alguma é para entristecer ninguém. Também não é para puxar a orelha, nem que ninguém saia daqui hoje mais triste do que quando aqui chegou. Por isso que fiz questão de já na prece falar a palavra alegria. É para que a gente ouça alguns conselhos, compartilhe alguns conselhos, para que a gente se lembre. Aonde a gente quer a tristeza? Debaixo do braço? Na nossa mochila? Não, né? A gente quer a tristeza longe de nós. Tristeza é muito cantada em músicas, em sambas, em todo tipo de ritmo musical. É escrita em muitos poemas, em muitos livros, porque é algo que todos nós temos, sentimos de quando em quando. E hoje, para que seja de uma forma didática, nós vamos diferenciar um pouquinho pesar de tristeza, que foi a proposta do Departamento Doutrinário de nossa casa. Diferenciar o pesar da tristeza. A tristeza é aquele estado em que nos colocamos e que, por mais difícil que seja ouvir, nos colocamos por vontade própria. Ninguém nos obriga à tristeza. Ninguém nos impõe à tristeza. Acontecem eventos, dificuldades que nos entristecem. É claro que alguma dificuldade, algum evento difícil, triste, pode sim ser imposto por outro. Mas estar triste, permanecer triste, é nossa escolha. E apenas para que seja didático o nosso diálogo, vamos pensar que pesar é aquele estado da pessoa triste, mas que com pesar ela segue desenvolvendo as suas atividades. A gente está com peso, com uma tristeza, mas segue adiante. Apenas para que seja didático. Alguns de nós, quando sente uma tristeza, logo tem uma certeza absoluta de que vai conseguir superar. Conhecem alguém assim? Que passa por dificuldades, mas se ergue rapidinho? Alguém que é resiliente, que volta ao lugar rapidinho? Outros de nós, perante a mesma tristeza, o mesmo tipo de situação, pensamos: não sei se vou conseguir superar isso um dia. Está doendo tanto? Está tão difícil? Eu acho que eu vou morrer com essa tristeza. Quem sabe eu até morra de tristeza? E nós não devemos julgar ninguém pelo tamanho de sua dor. Cada um de nós possui diferentes vivências, diferentes experiências que nos conduziram até aqui.
Pode ser que aquela pessoa que volta rápido ao normal, ao estado de não mais estar triste após uma grande dificuldade, pode ser que ela tenha vivenciado em outras vidas ou nesta mesma muitas experiências que passaram logo, passaram rápido. E ela tem a certeza absoluta, vai passar, eu vou conseguir superar. Outros, também pela experiência do passado, podemos ter tido situações tão difíceis, tão dolorosas, tão prolongadas, que a simples lembrança dessa tristeza já nos coloca num estado muito triste, muito pesado, de muita sofrência. Para aqueles que se identificam com a tristeza, uma figura de linguagem parece que o coração sofre, que está doente, que a gente tem uma dor que a gente não sabe dizer em que parte do corpo é. Para aqueles que são mais resilientes, que conseguem superar a tristeza, eles podem pensar: mas eu já superei tantas vezes, eu estou de novo ficando triste, é hora de eu me mexer. Eu não quero de novo ter aqueles problemas que eu já tive no passado. Então, o mesmo tipo de situação, para alguns de nós, desperta a vontade de superar, melhorar e não passar pela mesma coisa. Para outros, situação idêntica, desperta: de novo vou sofrer, de novo essa dor que eu não consigo curar. E isso é normal. É assim que nós somos. Nós não devemos julgar o outro dizendo: mas eu sinto mesmo que tu passei pela mesma situação. Como é que eu consigo conviver e tu não? A gente não consegue mensurar o quanto o outro sofre. Alguns de nós, pela tristeza, podemos desenvolver doenças, podemos nos deprimir. Outros de nós, pela tristeza, arranjamos ainda mais trabalhos, mais afazeres, para que a gente tenha menos tempo para ficar parado sofrendo. Tudo é resultado das nossas experiências, daquilo que já aprendemos. Mas o resultado para todos nós será um dia aprendermos a superar toda e qualquer dificuldade. Porque as dificuldades, elas podem ser para nós encaradas de duas formas. Aquela dificuldade que quando chega eu penso: eu tenho que fazer algo para resolver isso já. Ou aquela dificuldade, eu não posso fazer nada para resolver. Não depende de mim. Não há nada que eu possa fazer que esta situação irá mudar. Há algo que vem à cabeça dos irmãos quando a gente fala nisso? Há dificuldades que nada que a gente faça poderá ser mudado, poderá ser transformado. E em relação a tudo isso que a gente não pode mudar, o que é que a gente precisa fazer? Tudo que eu não posso mudar, o que é que eu tenho que fazer? Aceitar. É claro que eu posso protestar, resmungar, né? Me entristecer, brigar com alguém, com o pai, o irmão, o parente, aquele que esteja próximo. Mas tudo aquilo que a gente não tenha competência para mudar, para transformar, só nos cabe aceitar. Há uma oração bastante conhecida que se chama Oração da Serenidade. Já ouviram falar? Na oração da serenidade a gente diz: Senhor, concede-me serenidade para mudar tudo aquilo que é preciso mudar. E concede-me coragem para aceitar tudo aquilo que eu não consigo mudar. Mas ainda assim, a gente pede a Deus, e está nessa oração da serenidade,
que a gente tenha discernimento para diferenciar uma coisa da outra. Também isso nos falta às vezes. Como identificar o que eu preciso melhorar daquilo que eu não tenho condições de mudar? Não compete a mim. Não é fácil sempre. Às vezes é bastante difícil. Mas nós temos esta ferramenta fantástica que é a oração. Sempre que oramos, toda oração sempre fará a diferença. Deus a todos nós irá escutar e irá nos conceder ferramentas para que a gente consiga superar o que é preciso, aceitar o que é preciso. Mas para isso é preciso que a gente use a oração, que a gente se lembre da oração, que a gente cale também nos momentos de oração para escutar a resposta. Às vezes, durante a prece, a gente faz muita pergunta. Por que comigo? Por que agora? Mas a gente precisa também calar para escutar. A gente precisa desejar escutar a resposta. Porque de nada adianta nós termos um espírito evoluído chamado anjo da guarda, às vezes ao nosso lado, nos inspirando. Que ele fique lá dizendo, Gionara, pare com isso. E Gionara nem lembra da oração, não ora, está tendo uma dificuldade e segue fazendo aquela coisa que está no caminho errado. Mas pela oração, nós nos ligamos àqueles que estão em condições de nos ajudar. Podemos receber, então, as boas recomendações. Podemos receber o encorajamento para aceitarmos. Como dissemos, aquelas duas dificuldades, aquelas que a gente precisa mudar, aquelas que a gente precisa aceitar, pela prece. A gente fica em melhores condições de discernir uma coisa da outra. Nem sempre será fácil, mas será mais fácil com a prece, com a oração. Às vezes a gente pede a Deus o livramento de uma situação da seguinte forma. A gente diz, Deus, me ajuda para que tudo isso passe. Que a felicidade, que o momento bom chegue logo. Que tudo isso que está me incomodando se afaste de mim agora, que vá para bem longe, que passe rápido. Mas, e se a oração fosse, Deus, que eu tenha coragem, que eu me fortaleça quando eu preciso ter forças, que eu ouça a boa voz do bom anjo da guarda, que está me fortalecendo, me instruindo, desejando que eu consiga fazer o que é preciso fazer. A oração não seria mais eficiente? Certo que sim. Nós nos sentiríamos então com mais coragem para fazermos o que é preciso e para aceitar o que é preciso. Então, na oração, nos nossos momentos de tristeza, precisamos também ter coragem de orar direito. Orar pedindo a força, a capacidade para fazer o que é preciso. E principalmente parar de fazer o que é preciso parar de fazer. Parece algo estranho, parar de fazer o que é preciso parar de fazer, mas às vezes as nossas tristezas são resultado das nossas ações. Por mais que a gente fique dizendo, é culpa do outro que não me entende, do marido, do primo, do cunhado, da esposa, do colega de trabalho, mas às vezes somos só nós. Nós indo na direção errada. E a dificuldade, a tristeza, o problema, às vezes é a resposta daquela nossa oração a Deus. Às vezes a gente pediu, Deus, que eu enxergue, que eu veja, que eu consiga, e todos os sinais daquilo que eu não devo mais fazer ou daquilo que eu devo enxergar estão à nossa volta. Às vezes são essas sucessões de coisas difíceis, coisas dando errado, que são o sinal que a gente pediu a Deus. São a resposta da nossa prece, mas nem sempre a gente vê. Então lembrem da oração da serenidade. Que eu tenha serenidade, que eu tenha discernimento para diferenciar uma coisa da outra.
que eu consiga. Há uma afirmação de Jesus em que ele disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para que a gente entenda o contexto dessa afirmação de Jesus, que estava usando uma figura de linguagem, é preciso que a gente saiba o que é o jugo. Jugo é um instrumento que se colocava em cima das costas de um animal ou de uma pessoa para carregar um peso. E ele só é eficiente se o peso for distribuído de um lado e de outro. Já viram em bois, talvez, em cavalos, aquela ferramenta de madeira assim, que vai dos dois lados? Ela é exatamente igual de um lado e de outro. Ela precisa ter o tamanho adequado, o peso adequado à pessoa ou ao animal, e a carga que vai ser colocada ali é preciso que seja distribuída de forma homogênea de um lado e do outro. Caso contrário, pende para um lado, pende para o outro, ou então o indivíduo que está carregando cai, também não consegue. Então esse é o jugo. E o fardo? O fardo é aquilo que vai ser carregado. Então Jesus, no capítulo 11 de Mateus, versículo 30, ele diz: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Era Jesus dizendo, usando uma figura de linguagem, nos dizendo: se vocês buscarem entender a minha mensagem, buscarem me escutar, compreender o que é preciso fazer, o que é que a gente não deve mais fazer, vocês verão que a ferramenta, o jugo, vai ser adequada para transportar aquele fardo, aquela dificuldade que será leve. Jesus, de diferentes formas, afirmava isso. Aqueles que fizerem a vontade de meu Pai entrarão no céu, terão gozos, terão prazeres. Assim como ele dizia que o Pai e ele eram um, a vontade do Pai, ele estava expressando. E isso tudo para dizer que, se a gente usar a ferramenta de forma adequada, a gente vai conseguir carregar. Vai parecer leve, vai parecer suave, vai ser possível fazer o que é preciso que seja feito. Mas é claro que tudo na vida é prática, é aprendizado. Como é que a gente aprende a superar uma tristeza? Tendo sempre uma vida alegre, uma vida muito positiva, a gente também pode aprender a superar qualquer tristeza vendo ela no outro, num parente, num amigo, num próximo. Nem todas as dores, nem todas as dificuldades precisam ser enfrentadas por cada um de nós para que a gente aprenda. Mas elas acontecerão à nossa volta para que a gente aprenda a superar. Como é que a gente aprende qualquer coisa na vida? A gente aprende a escrever, a gente aprende a dirigir, aprende a fazer qualquer atividade fazendo, praticando, exercitando. Então é normal que nós tenhamos durante a nossa vida inúmeros momentos de tristeza. Mas com o tempo a gente vai conseguindo entender que com certo pesar, com certo peso, com certa dificuldade, mas a gente é capaz de seguir adiante, de fazer o que é preciso fazer, de parar o que é preciso parar de fazer. Precisamos praticar. Alguns de nós, eventualmente, perante a tristeza, nos vitimamos quando vamos comentar alguma dificuldade, dizendo: ai, mas tu não tem noção de quanto eu sofro. Nossa, foi dificílimo. E às vezes até aumentamos o fato quando estamos contando para que os outros vejam o quanto eu estou sofrendo, o quanto está sofrido o meu momento. Às vezes esse é o jeito de dizer: me socorre, me ajuda, preciso de ti agora. Outros de nós não conseguimos dizer nada,
não conseguimos pedir ajuda, nem ao próximo mais próximo em casa. Às vezes sofremos calados, às vezes sofremos muito, então também não podemos nós ser aquele que condena o nosso amigo, o nosso próximo, o nosso parente que se vitimiza. Aquele que está se vitimizando, às vezes aumentando na hora de contar a tristeza, contar aquilo que ele enfrenta, encaremos como aquele que está precisando de ajuda agora, naquele momento, quando está falando, quando está expondo aquela dificuldade. Precisa que alguém lhe veja, lhe olhe. Nem que seja para que a gente lhe conte, eu entendo a tua dificuldade. Para que a gente fale da nossa experiência, de como superou algo difícil, e às vezes a gente não tem experiência alguma, não tem nenhuma palavra de consolo. O que é que a gente tem, amigos? O sorriso, o abraço e a ferramenta da prece. Às vezes a gente precisa abrir mais os nossos braços do que a nossa boca. Esse às vezes é até geralmente, né? A gente precisa não ficar julgando demais o nosso próximo para que ele também não seja o nosso acusador, o nosso julgador, o tempo todo. É claro que às vezes em família a gente se acostuma a ficar apontando os defeitos, assim como também a gente se elogia bastante. A gente exalta as realizações, elogia as conquistas, mas a gente precisa aprender a dosar e principalmente escutar quando alguém nos pede socorro, quando alguém nos pede ajuda. Porque às vezes as pessoas não dizem, tu pode me ajudar agora? Com essas palavras. Eu estou precisando da tua ajuda agora. Está muito difícil fazer o que eu estou fazendo. Às vezes o jeito é essa narrativa, falando da tristeza, falando da dificuldade, até exagerando um pouquinho, mas que a gente consiga perceber. Afinal, somos todos nós cristãos? Somos aqueles que desejamos que todos só nos façam o bem? E para isso, é preciso que a gente haja como cristão, fazendo ao nosso próximo o que a gente gostaria que o nosso próximo fizesse a cada um de nós. Nem sempre será fácil, muitas vezes será muito difícil, mas precisamos todos ter coragem, coragem para fazermos o que é preciso ser feito. Caso contrário, seremos aqueles que ficam espalhando pessimismo onde quer que vão. As pessoas revoltadas, as pessoas que em qualquer ambiente, ao invés de ver as qualidades, as situações boas, apontam sempre a dificuldade. Sabemos, todos nós, apontar dificuldades. É uma experiência que nós temos, ver o lado ruim, ver o lado difícil de todas as coisas. Mas é assim que a gente deseja que os outros nos olhem, nos julguem, só vendo os nossos defeitos? Não. A gente deseja que vejam as nossas qualidades também, não é? Como quando a gente se arruma, passa um batom, bota uma roupa nova, corta o cabelo, a gente quer ser visto, gosta de ser elogiado. Assim também, em relação ao nosso comportamento, que a gente consiga não entristecer mais quem já está triste, mas valorizar a dor do outro, dar colo, dar abraço, dar consolo, para que o outro, quando nós necessitarmos também, nos dê o colo, o abraço, ore por nós. Há uma outra afirmação de Jesus que, em relação à tristeza, nos serve de um grande incentivo, de um grande consolo. Jesus, nos últimos dias de vida, nos últimos momentos, estava consolando os seus discípulos, os seus apóstolos. Ele já estava se despedindo há um certo tempo, ele já sabia dos acontecimentos que culminariam na sua crucificação. E ele estava dizendo então, nesses últimos dias, em um determinado momento, no mundo tereis
tribulações, dificuldades. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Era Jesus dizendo: nem sempre será fácil, mas eu estarei com vocês durante todo o tempo, durante toda a jornada, sempre que seja necessário. Venham até mim. Todos que sofrem, todos que estão com dificuldades, venham até mim. Ele dizia que o jugo era leve, era suave, e ele também dizia que a gente deveria ser como ele, que era brando, que era manso, que era pacífico, mas que estas coisas todas não nos livrariam da tristeza, da dificuldade. Pois bem sabemos como foram os últimos momentos de vida de Jesus. Mesmo sabendo que era um espírito evoluído, que já tinha a presciência daqueles acontecimentos, não temos como não ver uma situação triste naqueles últimos momentos de vida do homem, do Jesus humano, que lá estava. Mas ele dizia: tenham bom ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo, e vocês também serão todos meus irmãos, capazes de vencer. E nós cristãos devemos responder a Jesus: Mestre, nós queremos que assim seja. Vamos à prece final, então. Vamos ao momento de prece. Então, meus irmãos, vamos levar o nosso pensamento ao Pai, pedir a Ele que nos ampare, nos dê aquela proteção que viemos buscar aqui na Casa Espírita, para que possamos receber neste momento essa bênção do Pai. Vamos liberar da nossa mente pensamentos menores, vamos focar no nosso coração, nas pessoas próximas a nós, e dividir com elas também essa energia, essa paz e essa felicidade. A partir do momento que vocês adentram na Casa Espírita, vocês são sempre atendidos. Então tenham fé, coragem, que as dificuldades fazem parte da evolução do ser humano. Vamos enfrentar, como minha irmã disse, com a cabeça erguida e com Jesus em nosso coração. E que Deus abençoe a todos vocês e possam retornar aos seus lares melhores de quando aqui chegar. E que assim seja.